Caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos hoje a leitura do profeta Ezequiel. Ezequiel, que foi profeta no reino do norte, do reino de Judá, durante o período do exílio, quando o povo de Deus tinha sido deportado pelo rei da Babilônia e levado para o estrangeiro. Foi nesse período. Ezequiel tinha em torno de 25 anos quando foi levado, deportado para uma terra estrangeira, para uma terra pagã. E o texto de hoje nos fala, esse texto que fala de céu aberto, de fogo, de anjo, de um círculo com as cores do arco-íris. Ele fala de uma visão que o profeta teve. É a vocação dele. É algo assim espetacular, sem dúvida. Deus não chama todo mundo dessa maneira, não. Mas chama alguns. Por exemplo, Deus não chamou Jeremias dessa maneira espetacular. Deus chamou Jeremias. Se vocês pegarem o livro do profeta Jeremias, vocês vão encontrar lá no início o chamado de Deus de uma maneira mais corriqueira, comum. Os outros profetas também, um estava trabalhando e Deus chamou. Então Deus tem várias maneiras de chamar, mas Ezequiel foi assim. Isaías também, né? Isaías, vocês vão pegar lá Isaías 9, ele estava no templo e ele vê anjo, incenso, e ele vê a glória de Deus e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, eu vou morrer, porque eu estou vendo a glória de Deus. Quer dizer, aqui nos mostra a variedade dos chamados de Deus. Deus tem várias maneiras de tocar o nosso coração. Deus tem várias maneiras de nos chamar para o seu seguimento. A Isaías ele chamou no templo, num lugar de oração. A Ezequiel ele chamou à beira de um rio, o rio Cobar. Quer dizer, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E é por isso que generosamente Ele nos chama em várias situações e estados de alma. Então aqui, vocês vão... O capítulo 1º e 2º do profeta Ezequiel estão intimamente ligados, porque eles apresentam esta vocação do profeta, e ele lembra direitinho, né? Existem alguns chamados de Deus em nossa vida, em que a gente se recorda direitinho, e diz aqui, se vocês pegarem na leitura de hoje, está a partir do versículo 2º, mas no versículo 1º vocês vão encontrar: no 30º ano, o 5º da deportação do rei Jeconias, isto é, fazia 5 anos que o rei de Israel tinha sido levado, que o rei do reino de Judá tinha sido levado como deportado. No dia 5 do 4º mês, encontrando-me entre os deportados, isto é, ele estava lá em terra estrangeira, ele não estava no templo, ele estava entre os pagãos, ele estava em terra pagã. Encontrando-me entre os deportados às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei uma visão divina. Então esse o contexto. Ele de uma hora para outra, não há nenhum indicativo aqui que mostre que sequer que ele estava em oração. Os céus se abriram e ele teve esta visão. Ezequiel, ele era filho de sacerdote, isto é, ele era de família sacerdotal. Vocês ouviram aqui que filho do sacerdote Buzi. Então ele era de família sacerdotal, mas nunca exerceu a função sacerdotal. E Deus chama aquele homem, aquele jovem homem de uma família sacerdotal para exercer a profecia, para ser profeta. E a sua missão não é fácil.
Meus irmãos, nós iremos ainda ouvir a leitura do profeta Ezequiel várias vezes durante esta semana, e nós veremos que a sua missão não foi fácil. Deus escolheu profetizar por meio de Ezequiel, não apenas por meio das suas palavras, mas por meio das suas atitudes e da sua vida. A vida dele seria profecia para Israel. E quando eu digo isso, nossa, que bonito, né? A vida de Ezequiel vai ser uma profecia. É bonito, sem sombra de dúvida, se você tiver uma visão de fé espiritual. Mas não é romântico não. Porque Deus disse um dia, olha, tua esposa vai morrer hoje, e você não vai chorar o luto dela. Para significar a esposa dele, isto é, Israel, que iria morrer, que seria deportado, que iria sofrer, a cidade que seria destruída, e eles não teriam tempo sequer de chorar em meio à deportação. Então, para que vocês entendam aqui que a missão desse homem não era fácil, era uma missão difícil. Deus o chamava para uma missão difícil, mas sabe qual é o bonito também disso? Deus não esconde, Ele não engana ninguém. Se nós agora nos transpusermos para o Novo Testamento, nós veremos também que Jesus não engana ninguém. Olha, um cristão católico que diga, eu não sabia que a minha missão aqui neste mundo tinha cruz. Como, meu santo, minha santa? Não diga isso. Não diga que nosso Senhor não avisou, porque iludir ninguém Ele não faz. A gente até diz, geralmente, que, entenda aqui, né? Isso aqui é uma expressão muito limitada, mas existe uma verdade, que Jesus é um péssimo marqueteiro. Que o que é um marqueteiro? O marqueteiro vai apresentar o seu produto de tal maneira, mostrar todas as vantagens dele, para que você queira. E às vezes você passa gato por lebre, né? Você compra um produto que não é lá essas coisas todas, mas o marqueteiro apresentou tão bem que você comprou. Jesus, Ele mostra, isto é, nós teremos a salvação, mas Ele não engana. Ele não diz, olha, venha me siga, a sua vida será maravilhosa. Venha me siga, você terá o céu, mas você terá muito sofrimento. Você terá dificuldades, você será perseguido, mas coragem, eu venci o mundo. Coragem, você vai ter o céu, mas neste mundo tereis tribulações. Ele falou tanto de cruz e de sofrimento para os apóstolos, que Pedro, coitadinho, disse, Senhor, para de falar isso. Não sei vocês, assim, às vezes, quando eu me deparo com tantas afirmações nos evangelhos, durante a liturgia, às vezes eu digo, o que é que eu vou pregar hoje? Acordo cedinho, pego o evangelho, eu digo, de novo o Nosso Senhor está falando de cruz? De novo o Nosso Senhor está falando que vão matá-lo? Eu já não sei mais o que falar sobre isso. Porque olha o evangelho de hoje. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos, Jesus disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. De novo cruz? Tá bom, Senhor, eu já entendi. Entendeu nada, a gente não entende, a gente quer esquecer esse negócio de cruz, de sofrimento. Mas nosso Senhor não quer enganar ninguém. Ele não quer dizer, Ele não quer ouvir de nós, eu não sabia que para seguir o Senhor eu tinha que renunciar a mim mesmo. Eu não sabia que para seguir o Senhor eu teria que morrer para as minhas vontades. Eu não sabia que para seguir o Senhor eu tinha que carregar a cruz. Eu achei que só tinha o céu. Tem o céu, e é o céu que vai dar sentido a todas as renúncias do seguimento de nosso Senhor. É o céu que dará significado ao ato de carregar a cruz. Mas Ele não está enganando ninguém, como Ele não vai enganar o profeta Ezequiel. Ele chama aquela visão maravilhosa, os céus se abrem, é fogo, é anjo com asa, com 4 asas que cobrem os pés, que cobrem a face, é um círculo luminoso com as cores do arco-íris, e Deus diz, Filho do homem, eu te envio aos meus filhos duros
de coração, de cabeça dura e de coração empedernido, de coração endurecido. Ezequiel, capítulo 2, versículo 4. Um pouquinho antes: eu te envio a Israel, povo rebelde. Ele e seus pais se rebelaram contra mim, sublevaram-se contra mim até o dia de hoje. É um povo difícil. Eu estou te mandando, estou te enviando, Ezequiel, para uma missão difícil. Eles não vão querer te escutar. Eles são um povo de cabeça dura, de coração endurecido. E tu, filho de Adão, ouve o que eu te digo: não sejas rebelde à casa de Israel. Não sejas rebelde como a casa de Israel. Abre a boca e come o que eu te dou. Deus dá um livro a ele, e ele deve comer aquele livro. Ele deve comer aquela mensagem para poder anunciá-la. Vi então uma mão estendida para mim com um rolo. Desenrolou diante de mim e estava escrito na frente e no verso. Isto era uma missão grande, né? O papel foi muito bem aproveitado. Estava escrito de um lado e do outro. Estavam escritos elegias, lamentos e ais. Isto era uma missão difícil. Tinha lamento, tinha ai, tinha castigo. E nosso Senhor continua dizendo, quando fala a respeito da sua missão: filho de Adão, anda, vai à casa de Israel e diz as minhas palavras, pois não és enviado a um povo de idioma estranho e de línguas estrangeiras. Isto é, você está em terra estrangeira, mas você não está sendo enviado ao povo estrangeiro. Você está sendo enviado ao povo de Israel que está aqui. Ao contrário, se fosses enviado a estes, certamente, imagine, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso Senhor diz: olha, você está em Ezequiel, capítulo 3, versículo 6. Deus diz: olha, você está em terra estrangeira, mas eu não estou enviando você para os estrangeiros não, porque se eu enviasse você para os pagãos, eles ouviriam você. Ezequiel, capítulo 3, versículo 6. Deus diz: olha, você está em terra estrangeira, mas eu não estou enviando você para os estrangeiros não, porque se eu enviasse você para os pagãos, eles ouviriam você. Repare que escândalo. Se eu enviasse você para os pagãos, eles se converteriam, mas eu estou enviando você para o meu povo, para a casa de Israel, que tem cabeça dura e coração empedernido, endurecido, e eles não vão ouvir você. Mas Senhor, se eles não vão me ouvir, por que é que o Senhor está me mandando? Para que eles saibam que eu fiz tudo pela salvação dele, para que eles saibam que eles tiveram um profeta. Mas Senhor, se eu não terei sucesso, por que é que eu sou enviado? Porque você não é enviado para ter sucesso, você é enviado para me obedecer. O servo de Deus, ele tem como missão não o sucesso, não que aquilo que ele fará por causa de Deus necessariamente alcançará um resultado desejado neste mundo, mas ele faz aquilo que Deus manda porque ele é servo de Deus. Entendam aqui, não nos espera, nós não devemos buscar nem o sucesso, nem o fracasso, mas a obediência à vontade de Deus. E Deus então continua: eu não mando você para os pagãos, eu mando você, ao contrário, para a casa de Israel, que não quererá fazer caso de ti, não vai querer nem ouvir as tuas palavras. Por que eles farão isso? Porque eles não querem fazer caso de mim, pois toda a casa de Israel são cabeçudos e duros de coração. Está aqui a tradução da Bíblia do Peregrino. São cabeçudos, são duros de coração, e eles não vão se converter. E
Ezequiel então come aquele livro, e não há como ler esse texto de Ezequiel comendo o livro e não lembrar de um texto semelhante lá no livro do Apocalipse, no capítulo 10, versículo 9, em que Deus dá um livro. Apocalipse, capítulo 10, versículo 9, em que Deus dá um livro para ser comido. Dirigi-me ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. E ele me disse: toma e come-o, pois na boca te será doce como mel, e no estômago será amargo. Isto é, a palavra de Deus tem uma doçura. O conhecer a vontade de Deus, o ter intimidade e amizade com Deus, existe uma doçura, mas existe também um amargor. Isto é, o aspecto de renúncia, o aspecto de sacrifício, o aspecto de cruz. E diz aqui São João: tomei o livro na mão que o anjo me deu e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, senti o estômago amargo. Meus irmãos, é tão significativo que nós leiamos esses textos depois do dia de ontem, em que na liturgia Nosso Senhor mandava: tomai e comei. Isto é o meu corpo, isto é, o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Nós éramos chamados a tomar o corpo de Cristo e comer o corpo de Cristo. E eu dizia a vocês que o verbo que está lá no grego indica exatamente isso: comer, mastigar. Que quando foi traduzido para o latim, o verbo ali colocado foi manducare, mastigar. O corpo de Cristo é alimento. E alimento para que nós tenhamos comunhão com Ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas para que eu coma o seu corpo e beba o seu sangue, eu preciso comer a sua palavra. Eu preciso fazer a sua palavra parte de mim. A palavra não pode ser uma realidade exterior, isto é, que não toca de verdade a sua vida. Você pode até crer com o intelecto, mas não vivê-la de fato no seu dia a dia, com todas as repercussões que ela possa significar. Você muito menos pode pregá-la para os outros sem... E aqui quando eu falo pregá-la para os outros, eu não me refiro primeiro, nem necessariamente ao sacerdote e ao pregador institucionalizado. Eu falo você quando prega na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos. Quando você de alguma maneira fala da doutrina de Cristo, da igreja de Cristo, da mensagem de Cristo, mas você precisa comer esta doutrina, fazer esta realidade sua, parte de você, para que você possa de verdade ter comunhão com o nosso Senhor. E é exatamente isso que acontece em toda a missa. A gente ouve a palavra e é chamado a comê-la, a ruminá-la, a fazer aquela palavra parte de mim. E depois poder comungar, fazer comunhão com nosso Senhor no seu altar. Que hoje, meus santos, peçamos a Deus que nos dê esta coragem e essa docilidade para acolher a palavra de Deus. Quantos cristãos católicos selecionam aquilo no qual vão crer? Quantos cristãos católicos eles abrem o coração apenas para aquelas passagens, para aquelas doutrinas que lhes são mais agradáveis, interessantes ou não tão exigentes. Então sai selecionando, mas quando algo é muito exigente, quando algo requer um sacrifício e uma renúncia, você põe do lado e diz: não, isso não é para mim, isto é exagero. Quem isso faz, não come o livro. Quem isso faz, não come a palavra.
quem isso faz não pode fazer verdadeira comunhão com Jesus no altar do sacrifício. De dizer: meu Deus, eu aceito toda a tua palavra, embora no meu coração haja tanta dificuldade em vivê-la totalmente. Me ajuda, Senhor. E aí você pode dizer, você pode pegar aquelas realidades. Você é católico e você conhece toda a doutrina católica e você sabe que alguns aspectos da doutrina católica, elas de alguma maneira, elas abalam o seu coração. Você tem quase que um terror diante dela. Imagine para um casal que você diz: olha, você se casa e você se casa para sempre. E aquele marido ou aquela esposa diz: mas padre, mas o meu casamento é tão difícil, padre. Que vontade eu tenho de me desligar dele, de me desligar dela e viver a minha vida, porque não dá para viver assim. É muito difícil. Mas como é que a igreja ensina isso? Ensina a indissolubilidade do matrimônio. Por quê? Porque isso faz parte da revelação da palavra de Deus. Aí você para e diz: mas Senhor, isso é tão difícil para mim, mas eu quero acolher o teu ensinamento completamente. É um jovem ou uma jovem homossexual que percebe que não se sente capacitado à vida matrimonial e diz: padre, e eu vou viver de alguma maneira sozinho, sozinha a vida inteira. Eu não vou ter marido, eu não vou ter esposa, eu vou viver sozinho, sozinha neste mundo. Porque aquela pessoa, digamos que ela não tenha nenhuma inclinação para o matrimônio e completa inclinação homossexual, masculina ou feminina. E ela diz: mas a doutrina do meu Senhor, ensinada pela igreja, diz que isto é pecado. Como é difícil, padre, viver isso. A vontade que eu tenho é dizer: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, mas este aspecto eu vou deixar de lado. Eu vou fazer de conta que não é para mim, que vale para os outros. Quem é que não já encontrou situações assim, de ouvir situações semelhantes, de perceber até mesmo na sua vida, quando você quer fazer seleções e dizer: este aspecto não é para mim. Não, isso aqui eu não vou aplicar na minha vida. Hoje, meus santos, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos engolir a palavra inteira. Não é que quando o profeta Ezequiel recebeu o rolo escrito de um lado e do outro, ele picotou e disse: eu vou engolir algumas partes. Porque todo o livro não dá para ser engolido. Não, ele engoliu todo. E São João, no livro do Apocalipse, dirá que este rolo, ele esquenta no estômago, ele amarga no estômago, porque não poucas vezes ele é tão exigente. E nós veremos durante a semana o quanto isso ardeu no estômago de Ezequiel, porque aquela missão para a qual Deus o chamava não era fácil. Então precisava que ele estivesse unido a Deus para que ele tivesse a força necessária para desempenhá-la. Então repito, peçamos hoje a nosso Senhor que nos conceda a graça de acolher toda a sua vontade na nossa vida, para que com Ele possamos fazer verdadeira comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.